mais em seu coração do que a Deus. E nós vemos também um mundo gospel aí, que idolatra os seus pastores, os seus líderes, os seus cantores, são idolatrados por esse mundo gospel. Isso é prostituição, idolatria é prostituição, estão se prostituindo contra Cristo com as pessoas. E o pior, quando nós olhamos hoje para esse mundo gospel que nós temos hoje, nós estamos vendo aí o carnaval gospel. E aí, alguém pode dizer, mas pastor, não é bom tá tirando as pessoas lá do carnaval e fazendo um carnaval gospel para eles, para que em vez de eles estar lá bebendo, se drogando lá no carnaval secular, está aqui no carnaval gospel, porque vai estar louvando e adorando a Deus. A primeira coisa que temos que compreender é a questão da salvação. E para isso nós temos que compreender a doutrina que Jesus Cristo deu para nós, que muitas vezes nós digamos que é a doutrina dos apóstolos, mas não é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina que Deus deu aos apóstolos, que passou para nós, vai passando de tempos em tempos até chegar a nós, pelo mover do Espírito Santo de Deus, na vida na caminhada da igreja. E quando nós olhamos para a doutrina bíblica, não há em nenhum momento algo que nos doutrine a substituir uma coisa do mundo por outra coisa. Dizer assim, olha, vocês que estão nessa festa aí de carnaval secular, nós vamos fazer uma festa para vocês aqui, uma festa gospel, aonde vocês vão estar de vestindo também, e vocês vão estar adorando a Deus. Isso não procede, porque a conversão é arrependimento do pecado, e não há substituição para isso. Quando a pessoa se arrepende, ele converte a Jesus Cristo, e a pessoa convertida a Jesus Cristo, ele nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus Cristo. Isso é renúncia. A pessoa que está lá nos carnavais do mundo, a pessoa que está lá se prostituindo, se drogando, se bebendo, está lá idolatrando as coisas do mundo, ele precisa renunciar. E quando a pessoa renuncia, e se converte a Cristo, ele morre para o pecado, ele morre para o carnaval. Se tratando do carnaval, ele morre para o carnaval em Cristo, e em Cristo ele vive agora para Deus. Ele não precisa mais do carnaval e nem nada para substituir o carnaval na vida dele, porque agora ele está em Cristo e ele tem o Espírito Santo de Deus, que o consola em toda a sua renúncia, porque uma das funções do Espírito Santo é nos consolar, e consolar significa também consolar nas renúncias, naquilo que nós renunciamos, porque as renúncias muitas vezes nos deixa ferida, nos deixa desejo, e o Espírito Santo nos consola, e todo esse desejo é removido de nós, removido do nosso coração. Então nós não temos mais desejo de pecar, nós não temos mais desejo dos carnaval do mundo. Então não precisamos de um carnaval para substituir outro, não precisamos de sair do carnaval secular e ter um carnaval gospel para substituir aquela festa que nós tínhamos, porque nós já renunciamos, nós não vivemos mais para o mundo, não vivemos mais para carnaval. Então não importa se é carnaval secular ou se é carnaval gospel, para nós não importa mais, porque a proposta do mundo gospel parece ser o seguinte: olha gente, o carnaval secular lá é pecado, mas o carnaval gospel não é pecado. Nós tivemos nesse ano de 2020 blocos gospel de carnaval saindo nas ruas, nós tivemos banda de carnaval batendo batuque dentro de igreja e os crentes pulando carnaval dentro da igreja. Nós tivemos cantor e gospel desfilando em trio elétrico na Bahia no carnaval secular. Então quando nós olhamos para esse mundo gospel hoje,
nós enxergamos toda a caminhada da Igreja Católica, que ao longo do tempo foram substituindo as coisas seculares, trazendo as coisas seculares para dentro da igreja e substituindo as festas seculares por festas religiosas, para dessa forma segurar as pessoas dentro da igreja. E a gente sabe até onde isso chegou: idolatria, culto aos santos, que é idolatria, imagens, que é idolatria, e venda de salvação, e série de coisas que aconteceu na Igreja Católica. Então, quando nós olhamos para toda essa problemática, nós vemos que o mundo gospel hoje, as igrejas evangélicas, o mundo gospel estão caminhando para a mesma problemática que aconteceu na Igreja Católica. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa aos ouvintes: a Igreja Católica, ela é uma igreja cristã. Muitas vezes os evangélicos olham para a Igreja Católica como ela não fosse uma igreja cristã. A Igreja Católica é uma igreja cristã que professa a fé em Jesus Cristo. O problema é que ao longo da caminhada, assim como nós olhamos para a caminhada de Israel e vemos que Israel, ao longo do tempo, Israel se perdeu na sua caminhada, se desviou do caminho de Deus, assim também a igreja, ela começou a igreja primitiva, fervorosa, mas quando a gente vê já a igreja de Éfeso ali para os anos 90, depois de Cristo, ela já tinha deixado o seu primeiro amor, e com o tempo a igreja primitiva foi se tornando a igreja contemporânea e foi desviando dos caminhos de Deus, dos princípios de Deus, da doutrina de Jesus Cristo, e foram trazendo para dentro da igreja culto a santos, idolatrias e uma série de coisas, e essa caminhada prosseguiu. Então Deus levanta dentro da igreja a reforma protestante, a qual os protestantes voltaram a doutrina verdadeira, que é a doutrina de Jesus Cristo. Mas também na caminhada, ao longo da caminhada, hoje nós vemos uma igreja evangélica, uma igreja gospel totalmente desvirtuada, totalmente fora dos propósitos de Deus, uma igreja a qual deixou a doutrina de Jesus Cristo e para seguir a doutrina de homens. Hoje nós temos uma igreja voltada para a doutrina dos homens, muitas coisas puramente humanas, a doutrina dos homens foram inseridos dentro da igreja, e esse é o resultado dessa igreja evangélica gospel que nós temos hoje, a qual precisa ser mudada, transformada, porque senão não passará no crivo dos princípios de Deus e não será arrebatada. O que nós precisamos compreender, olhando para as 7 igrejas de Apocalipse, é que essas coisas, essas doutrinas dos homens, assim como a igreja de Pérgamo, de Tiatira, e também a igreja de Éfeso, essas características estão no meio da igreja hoje, mas nós precisamos buscar todos os dias a característica da igreja salva, que é a igreja de Filadélfia. Continuando na igreja, a 5ª igreja, a igreja de Sardes, a igreja que tem o nome de que vive e é morta, é uma igreja morta. E essa característica está também hoje no meio das igrejas. Todas as características estão aí. Nós vemos hoje uma teologia da prosperidade, a qual não está trazendo aquilo que salva o ser humano, mas aquilo que salva a fortuna. A teologia da prosperidade
ela está tirando os olhos das pessoas, dos céus para o mundo, de Cristo para as coisas. As pessoas não estão se convertendo na igreja pela salvação de sua alma, estão convertendo na igreja para se dar bem, para ficar rica, não estão convertendo por causa do Senhor, mas por causa das bênçãos, estão querendo ser abençoados. E aí nós temos que conhecer uma coisa: Deus, Ele é o bom Pai, Ele é o bom Pai, mas o propósito de Deus em Cristo Jesus não é salvar bens, não é salvar coisas, não é salvar riqueza, fortuna. O propósito de Jesus Cristo ao subir na cruz e pagar o preço por nós foi salvar a alma do ser humano, foi resgatar o que havia perdido. As bênçãos de Deus, a provisão de Deus é acréscimo de Deus na vida do ser humano. E isso está lá bem claro em Lucas capítulo 12, buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e todas as outras coisas lhes serão dadas por acréscimo. Então, as coisas são acréscimo de Deus à nossas vidas. Nossos olhos não podem estar nas coisas, tem que estar em Cristo. As coisas são benção de Deus, a qual nós não recebemos, mas nós não nos apegamos. Não pode estar no nosso coração. Essas coisas são coisas para que nós vivemos e abençoamos também as outras pessoas. Porque o que tem que estar no nosso coração é Cristo. Cristo Jesus é que tem que estar no nosso coração. E a igreja de Sardes é uma igreja morta, isso é, uma igreja que vive, uma igreja que provavelmente tem muito barulho, que é uma igreja avivada, uma igreja que vive, né? Avivada no sentido humano, né? E talvez uma igreja com grandes bandas gospel, com grandes cantores gospel, grandes pregadores, que arranca aí muitos aleluia, muitos glória a Deus, mas na verdade está morta a igreja, porque a obra verdadeira de Jesus Cristo é salvação de alma. O resultado da obra de Jesus Cristo é salvação da alma do ser humano. Tudo aquilo que não compreende, que não leva ao resultado de alma salva em Cristo Jesus, não está vivendo a doutrina de Jesus Cristo, não está vivendo o ensino de Jesus Cristo. E aonde não há salvação, a igreja está morta, porque a obra é morta. Então essa igreja de Sardes, que é a quinta. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia, que a gente já disse aqui, a igreja salva, a igreja pronta para o arrebatamento. E a sétima igreja é a igreja de Laodiceia, que é uma igreja morna, uma igreja onde Jesus Cristo disse que vai vomitar ela da boca. Jesus Cristo não está dizendo que pode vomitar, Ele vai vomitar essa igreja, a igreja de Laodiceia, da boca dele. E aí uma coisa importante da gente ter discernimento, porque essas igrejas, desde o início, desde a primeira até a sétima igreja, Jesus Cristo está com ela, existe o anjo da igreja com ela, Jesus Cristo está com ela. Agora, há salvação para todo mundo? Não. E na última igreja que diz Jesus Cristo que vai vomitar ela a igreja de Laodiceia da sua boca, uma revelação clara para nós, uma informação clara. Porque se não se transformar numa igreja salva, que é a igreja de Filadélfia, vai continuar sendo a igreja morna. E a igreja morna será vomitada da boca de Jesus Cristo. E isso vai acontecer quando? Vai acontecer no arrebatamento, quando ficarem para trás. Vai acontecer também lá na segunda ressurreição, que não é mais em Cristo,
quando as pessoas não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, que será lançado no lago de fogo. Isso são os dois momentos que Jesus vai vomitar essa igreja da boca dele. E aí muita gente olha e diz: a igreja católica que é a igreja problemática. Não, a igreja católica é uma igreja cristã que vem na mesma caminhada, e Cristo é a igreja cristã, assim como as igrejas evangélicas são tudo igreja cristã. O problema não é agora. Agora, esse é o tempo, hoje é o tempo para conversão, é o tempo para mudança. Hoje é o dia que nos foi dado para nós convertermos verdadeiramente a Cristo. O problema é quando da ressurreição, que aqueles que morrerem e não morreu em Cristo não serão ressuscitados. Agora, só serão ressuscitados no último dia para ser lançado no lago de fogo. E o problema também daqueles que estiverem vivos, mas não estiverem em Cristo, que não terão seus corpos transformados e levados aos ares, ao encontro do Senhor. Ficarão para trás e passarão pela grande tribulação, e só serão salvos se for degolado pelo anticristo, negando o anticristo, dessa forma não negando a Cristo. Então, esse vomitar da boca aqui da igreja de Laodiceia vai acontecer nesses dois momentos. E eu dou graças a Deus, glorifico a Deus por ter estar trazendo esse avivamento na vida de vocês, para que vocês possam perseverar. E uma coisa que a gente tem que estar atento é para a questão do amor, porque hoje há um pregar que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e quando os pregadores, isso são praticamente tradição em todo o mundo evangélico, em quase todos os pregadores. Olha lá para João 3,16 e pregam que Deus ama incondicionalmente. Isso é uma cultura que os pregadores já traz das faculdades, já traz de berço nas igrejas, que viram os seus pastores pregar assim, e assim como os seus pastores pregavam, eles continuam pregando que Deus ama incondicionalmente. Porém, quando você olha lá para João 3,16, a informação que tem lá é que Deus amou. Deus amou, Deus não ama, Ele amou. O que amou passou, aconteceu, porque esse amor incondicional já aconteceu. Deus amou incondicionalmente, agora Ele não ama mais incondicionalmente, porque a obra redentora de Jesus Cristo, ela aconteceu na cruz. Esse é o amor de Deus. Deus amou em Cristo Jesus a todos, dando a oportunidade para que todos em Cristo Jesus sejam salvos. Jesus Cristo, Ele abriu os seus braços ali na cruz e chamou a todos à salvação. Então, todos os que crê em Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo realmente, verdadeiramente de coração, arrependendo do pecado e morrendo em Cristo Jesus, morrendo com Ele para o pecado, vai viver nele para sempre e eternamente, porque Ele é o Senhor da vida. Então aí se consumou o amor incondicional de Deus. Ele amou incondicionalmente na obra redentora de Jesus Cristo. Porém, agora não é mais amar incondicionalmente. O amor de Deus agora é voltado para as pessoas que amam a Jesus Cristo. Mesmo Jesus Cristo tendo dito que Deus ele faz o seu sol nascer sobre bons e maus, a sua chuva chover sobre todos, porque todos estão debaixo desse chamamento de Jesus Cristo, porque Jesus abrindo seus braços na cruz,
Ele chamou a todos à salvação, e enquanto a vida a pessoa tiver, ele tem a oportunidade de se converter a Jesus Cristo e ser salvo. Porém, quando a gente olha para o que Jesus Cristo diz lá em João capítulo 14, verso 23, essa mesma informação também está no verso 21, mas o verso 23 nos deixa mais claro. Jesus diz assim, respondendo à pergunta de Judas, né, não o Judas Iscariote, né, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha bem, se a pessoa ama a Jesus Cristo, ele guarda a palavra de Jesus Cristo, e o Pai o amará. Então o amar no tempo presente, o amar de Deus, se a pessoa ama Jesus Cristo, guardando a palavra de Jesus Cristo, então o Pai o amará. Essa é a condição para que o amor de Deus esteja na vida da pessoa. Então Deus amou incondicionalmente. A palavra de Deus ela não pode ter contradição. Quando alguém traz uma pregação que traz contradição ao ensino de Jesus Cristo, ao ensino da palavra de Deus, ao ensino da Bíblia, a contradição não está na Bíblia, a condição está na pregação do pregador. É o pregador que está trazendo contradição e não a Bíblia. Então Jesus Cristo aqui, ele é bem taxativo, ele informa-nos, ele traz-nos um ensino a qual diz que se alguém ama ele, guarda a sua palavra, então o Pai o amará. Essa é a condição para o Pai amar. E ele continua, e viremos para ele e faremos nele morada. Então a pessoa que ama a Jesus guardando a palavra, ele é amado do Pai. E ele não só é amado, como o Pai, o Filho, o Espírito Santo habita a vida dessa pessoa. E aí existe uma coisa que a gente tem que entender, a questão de Deus ser Espírito, mas isso é outra mensagem, outra pregação, mas a gente vai trazer isso para a vida dos ouvintes. E lá no capítulo 15 também de João, no verso 10, veja bem, eu estou trazendo para vocês uma conexão bíblica, uma informação bíblica, a qual vai dar a compreensão para os ouvintes sobre a questão da igreja de Laodiceia, uma igreja que estava morna, que seria vomitada da boca, que será vomitada da boca de Deus. Por que uma igreja morna? Ela é morna no amor, porque ela nem é quente e nem fria, é uma igreja em cima do muro. É essa igreja que diz hoje, não, está tudo bem, não, está tudo bem, Deus é bom, Deus perdoa, Deus é bom, Deus perdoa. Não se preocupa em perseverar na doutrina de Jesus Cristo, não se preocupa em não pecar. Não, Deus ele está vendo, mas ele é bom, e esquece que Deus é justo. Se Deus ele é bom, nós sabemos que ele é bom, se não Deus disse Jesus Cristo, ao responder lá o jovem rico, ele é bom, é o único bom, ele é amor, mas ele é justo. A pior de todas as injustiças que o ser humano pode praticar é não valorizar a obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Jesus, sendo Deus, ele desceu, ele se diminuiu a si mesmo, ele se fez menor que os anjos, e ele se fez carne, se fez um de nós, e pagou o preço do nosso pecado, o preço da nossa transgressão, para que nele nós pudéssemos voltar à presença de Deus. Então, a maior de todas as injustiças
é não valorizar a obra redentora de Jesus Cristo. Então Deus, Ele é bom, é amor, mas Ele é justo. E Ele é justo com seu Santo Filho, Ele é justo com a obra redentora de Jesus Cristo. Então, portanto, aquele que não valoriza, aquele que rejeita a obra de Jesus Cristo, o amor de Deus não está nele. E lá no capítulo 15, verso 10, Jesus diz assim: e se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ora, se guardardes o meu mandamento, permanecereis no meu amor. Quer dizer, se não guardar, o contrário, se não guardar os mandamentos de Jesus, não permanece no amor dele. Então o amor de Deus, Jesus é Deus. Então o amor de Deus não permanece na pessoa que não guarda os mandamentos de Jesus Cristo. E isso nós compreendemos a problemática da igreja de Laodiceia, que vai ser vomitada da boca de Jesus Cristo, porque é a igreja que está em cima do muro. Não, está tudo bem, Deus é bom, Deus é bom. Essa característica que nós vemos hoje nas igrejas de hoje. Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor, Deus é bom, Deus é bom, Deus ama incondicionalmente, porque estão aprendendo errado. Deus não ama incondicionalmente, Deus amou incondicionalmente através da obra redentora de Jesus Cristo. Então hoje o amor de Deus permanece naquele que guarda o mandamento de Jesus Cristo. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, vírgula, e continua: do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, amados, isso aqui é maravilhoso. Jesus, Ele cumpriu as Escrituras, Ele cumpriu todas as coisas, Ele guardou o mandamento do Pai, Ele cumpriu a ordenança que o Pai deu para Ele, e o amor do Pai permaneceu na vida dele. Quer que o amor de Jesus Cristo, que é o amor de Deus, permaneça na sua vida? Guarda os mandamentos de Jesus. A única forma do amor de Deus permanecer na sua vida, porque nós, ao renunciarmos ao mundo, ao negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo, nós renunciamos ao pecado, renunciamos ao mundo e seguimos a Cristo, guardando os mandamentos de Jesus Cristo. Então o amor de Deus está na nossa vida, porque Jesus é Deus, e o amor de Deus em Cristo Jesus, porque Deus nos ama em Cristo Jesus, o amor de Deus por nós em Cristo Jesus está na nossa vida. Romanos capítulo 5, verso 5, diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Então o amor de Deus está no nosso coração, porque nós guardamos os mandamentos de Jesus Cristo. Se não guardar os mandamentos de Jesus Cristo, não tem o amor de Deus. E aqui nós encerramos esse estudo das características das igrejas, das 7 igrejas, né? Lembrando bem que as características que foram reprovadas, né? Que Jesus reprovou em cada igreja, porque existe também as características que que Jesus aprovou. A única igreja que Jesus não aprovou nada nela foi a igreja de Sardes, né? E assim como a única igreja que Jesus não reprovou nada na vida, aliás, a única igreja que Jesus reprovou todas as coisas foi a igreja de Sardes. E a única igreja que Jesus não reprovou nada foi a igreja de Filadélfia, que é a igreja salva, né? Então, olhando para essas características, eu convido a você que assistiu esse vídeo ou vier assistir, que busque estudar a problemática das 7 igrejas, para que você compreenda as características boas que foi aprovada por Jesus Cristo e as características que foi desaprovada por Jesus Cristo. Vou encerrar esse vídeo aqui, mas darei continuidade em outros vídeos.
porque senão fica longo demais o vídeo para que vocês estejam assistindo. E que Deus, nosso amado Deus e Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso amado Deus e Pai da eternidade, nosso amado Deus e Pai dos Espíritos, nosso amado Deus e Pai em Cristo Jesus, que a bênção e a graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, o grande amor de Deus, Pai, Filho, e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos aqueles que amam Jesus Cristo e guarda os seus mandamentos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus.